CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h12, estamos de volta com o CBN Campo Grande e dando sequência a mais uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Lembrando que todos que nós estamos entrevistando estão ainda nas condições de pré-candidatos, né? E isso vai continuar até as convenções e depois, posteriormente, assim com as candidaturas confirmadas, a CBN vai articular outras entrevistas, sempre com o objetivo de trazer para você, ouvinte CBN, mais informações, né, possíveis e necessárias para você definir o seu voto, que este ano será em novembro por conta da pandemia. O nosso convidado hoje é o deputado Márcio Fernandes, ele que é pré-candidato do MDB à Prefeitura da capital. Deputado Márcio, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio CBN. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Estevão. Toda a equipe aí da CBN. É um prazer estar falando com vocês. Márcio, é o seguinte, o MDB já foi o maior partido da capital e, para falar apenas de Campo Grande, hoje se resume num plano municipal a 2 vereadores. Em que medida a sua candidatura representa a retomada do crescimento do partido que não disputa a prefeitura há 8 anos? Primeiro, a colocação, só corrigindo um pouquinho, Ginês, são 3 vereadores que nós temos. 3 vereadores, perdão. 3 vereadores em Campo Grande, e nós continuamos sendo o maior partido em número de filiados do Mato Grosso do Sul. O MDB ainda é o maior partido em número de filiados aqui no estado do Mato Grosso do Sul e também é o maior partido em número de filiados no município de Campo Grande. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder representar essa legenda, né, que não só o maior no Mato Grosso do Sul, o maior em Campo Grande, mas também o maior no Brasil, que tem uma história, que tem um legado muito forte aqui em Campo Grande, com 16 anos de administração, 8 do André Putinelli, que revolucionou a cidade, e até os dias de hoje é lembrado nas pesquisas como o melhor prefeito que já existiu na história de Campo Grande. E depois, na sucessão, nós tivemos também o Nelsinho, que fez uma boa administração, também do MDB. Então, defender, resgatar esse legado que nós temos de trabalho, de técnicos competentes dentro do partido e poder, nesse momento, representar é satisfatório. E eu, com certeza, amparado ao lado desses grandes técnicos que nós temos que diariamente eu estou com eles fazendo o nosso plano de trabalho, que iremos apresentar à população. Cada um na sua área, com capacidade administrativa exemplar, porque já tiveram experiências tanto no município quanto no estado. São técnicos já comprovadamente aprovados nas gestões e que estão me auxiliando, nessa elaboração, eu não diria plano de governo, mas projeto de trabalho que nós iremos, no momento oportuno, apresentar à população de Campo Grande. Tenho certeza e estou convicto de que nós iremos apresentar o melhor plano de trabalho de todos os pré-candidatos existentes. Justamente sobre isso, deputado, desse trabalho, dessa composição, do que está sendo definido junto com a tua equipe, por exemplo, o que na tua visão, o senhor já passou aí por vários anos na Assembleia, qual é a visão que o senhor traz como prefeito para Campo Grande? Qual seria, eu sei que talvez devem existir várias prioridades, mas o que
é uma questão prioritária para o senhor como prefeito de Campo Grande, caso eleito? Nós estamos, Ginês, analisando a cada 15 dias pesquisas qualitativas e quantitativas. Porque quando você elabora um plano de trabalho ouvindo as pessoas, a chance de errar ela é menor. Então nós estamos elaborando em cima do desejo da população. Eu sei que hoje, por conta da pandemia, o grande destaque, eu diria assim, dos segmentos, das áreas de atuações que a população mais precisa e mais quer melhorias, até porque ela está abandonada, se sente, essa é a palavra, abandonada, é a questão da saúde. Então, nós traremos propostas inovadoras e nós estamos em estudo. Com certeza, a palavra inovação será o grande destaque do nosso plano de trabalho. Inovação em todas as áreas, não é só na saúde, mas na educação, na assistência social, na mobilidade urbana, na infraestrutura. Então nós vamos trabalhar muito na questão inovação. A chapa de vereadores, deputado, já está sendo montada, né? Quantos candidatos e candidatas o partido vai lançar? Existe já alguma aliança também no campo majoritário sendo avaliado? Com quais partidos? Nós estamos conversando com alguns partidos, né? Mas com a proibição da coligação na proporcional, os partidos estão se estruturando para lançar chapa pura. Então, o número de candidatos máximo são 44, nós temos 49 candidatos, pré-candidatos, que nós teremos que passar por na peneira, como se diz, para eliminar 5, porque só pode 44. Nós teremos chapa pura, né, chapa do MDB com 44 candidatos. E contemplando as mulheres, as vagas das mulheres, o suficiente e o exigido por lei. Estamos conversando com alguns partidos para ver se existe possibilidade de fazer uma coligação cedendo a vaga de vice-prefeito. Mas ainda em conversa, né? Em andamento, não há nada definido, não há nada certo ainda. Deputado, o senhor faz parte da base do governador Reinaldo Azambuja na Assembleia, na hipótese que passou a ser cogitada entre os tucanos de uma candidatura própria. Pode haver uma aliança com o MDB, talvez? Eu tenho conversado nesse sentido com vários integrantes do PSDB. É um partido que eu tenho afinidade, que eu tenho grandes amigos, inclusive o nosso atual governador, Reinaldo Azambuja, que eu considero como um amigo pessoal. Eu já fui integrante do PSDB, me dou bem com todos os membros lá do partido, tenho grandes amigos, tenho ligação mais do que familiar, inclusive, e por afinidade mesmo, com o presidente da Câmara, João Rocha, que fui criado praticamente dentro da casa dele, porque foi meu professor de judô desde os 5 anos de idade até os dias de hoje. Tenho relação familiar mesmo com os irmãos, com ele, com filhos. Então eu me sinto muito próximo deles. E ao contrário também é verdadeiro, né? O PSDB, eu acredito que não há nenhum empecilho para que façamos uma aliança. Mas existe um compromisso, né? Existe um compromisso do atual gestor municipal de ceder a vaga de vice-prefeito ao PSDB. Então, nós estamos no aguardo para ver se isso vai se concretizar. E eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal, não é nada, não acredito nessa possibilidade, até porque se fosse já teria anunciado. Não anuncia, sempre passando para a próxima semana, para a próxima, e não anuncia essa vaga de vice para o PSDB. Eu lógico, seria lisonjeado se pudesse ter o PSDB, inclusive na minha chapa, como vice-prefeito. Com certeza, somaria
é um partido importante, que tem um legado também importante, tem 8 vereadores na Câmara Municipal que, né, fazem um trabalho brilhante. Mas já houve alguma negociação nesse sentido ou existe uma fila a ser respeitada? Não, eu ainda não fiz esse convite oficial porque eu sei que existe esse compromisso do atual gestor com ele. Agora, se vai existir ou não, isso nós precisamos esperar. Nós precisamos aguardar para ver se ele vai cumprir o compromisso com o PSDB. Se não cumprir o compromisso com o PSDB, aí nós vamos fazer esse convite oficial para que o PSDB esteja conosco nesse projeto que eu acredito muito, e nós teremos o melhor plano de trabalho e a população irá saber reconhecer, e na primeira etapa iremos ao segundo turno e depois quem estiver conosco, nós iremos, com a graça de Deus e com o apoio da população, vencer as eleições em Campo Grande. Márcio, a gente está acompanhando toda essa situação da pandemia em Mato Grosso do Sul, né? Vamos falar especificamente de Campo Grande, que é o assunto em questão. Como você avalia o momento da capital? E vamos fazer um exercício aí, caso o senhor já fosse prefeito, que medidas você avaliaria que estão corretas ou que poderiam ser mudadas diante do quadro atual de superlotação de leitos, de pessoas morrendo? Qual que é a sua leitura? A minha opinião é que houve uma falta grave, houve um erro gravíssimo por parte da gestão municipal quando apresentávamos aproximadamente 5, 6 casos somente, houve a paralisação do comércio. Houve o fechamento e nós prejudicamos milhares de empresários e milhares de empregos. Eu ouvi o relato da CDL, do presidente Adelaido, que é meu amigo, mais de 1.200, 1.500 empresas fechadas, milhares de empregos perdidos, no momento em que o prefeito municipal disse, lá com 5 casos, que teria que existir o lockdown. Lá atrás. Ele disse isso lá atrás e fez o lockdown quando tinham aproximadamente 5 casos aqui em Campo Grande. Agora, que nós já temos muitas mortes e o número de casos aumentando a cada dia, 100% do leito de UTI já todos ocupados, sem nenhum leito vago, ele vem na mídia dizer que não há necessidade de se fazer o lockdown. Então há um contrassenso. Quando tinham 5 casos, nenhuma morte, todos os leitos de UTI liberados, ele fez e disse que era necessário o lockdown. Agora, existe 100% de lotação, as pessoas morrendo em Campo Grande, ele vem e diz que não pode, não tem necessidade, está controlada a situação. Então, para mim, foi falta de gestão na saúde, houve erro grave, não há como se fazer o lockdown agora, porque os empresários também não suportariam, o comércio não suportaria mais um fechamento, com milhares de empregos perdidos de novo. Então, ele fechou na hora errada, agora é que teria que fechar, ele não tem como fazer. Então, isso é gestão. E qual seria a saída na visão do senhor? Na minha avaliação, eu não teria feito lá atrás, esperaria o momento certo, indicado pelos institutos, pela Organização Mundial de Saúde, aguardaria os técnicos que têm parâmetros para isso, e nesse momento, sim, talvez eu faria o fechamento. Mas lá atrás, de jeito nenhum. Aproveitando que o assunto é saúde, e é um assunto que aborda muita gente, a maior parte da população de Campo Grande, hoje, o senhor, caso eleito, qual seria a sua grande medida na área da saúde? Inês, faltam profissionais na área da saúde em diversas áreas, falta ortopedista, falta principalmente pediatra. Por quê? Porque não tem
não tem por parte do poder público um incentivo, né, inclusive financeiro, para que esse profissional aceite esse desafio, né, de trabalhar para a prefeitura, de prestar o serviço para a prefeitura, porque no particular é muito mais viável financeiramente falando para esse profissional. Nós iremos modificar esse meio, esse modus operandi que a prefeitura tem, que o poder público municipal tem, valorizar os seus servidores. Acho que é a primeira coisa que nós temos que fazer. O profissional tem que se sentir contemplado e ir de corpo e alma exercer a sua função, a sua profissão, ainda mais se falando de um médico. Então, nós iremos priorizar o atendimento na saúde com melhorias de condições de trabalho para os profissionais da saúde e também os outros servidores municipais. Mas, Márcio, deixa eu só perguntar aqui uma questão de campanha. Como a gente vai ainda começar essa questão da campanha eleitoral, houve aí um retardamento, digamos assim, né, um adiamento por conta da mudança do calendário que foi para novembro. Você acha que isso é positivo ou negativo para o trabalho? Estamos ainda em época de pandemia, mas para levar as ideias, para fazer os debates, fazer as parcerias, qual que é a tua leitura do ponto de vista de ritmo de campanha? Para os pré-candidatos que estão pleiteando o cargo, esse prazo a mais, ele é favorável, né? Até porque quem faz campanha 24 horas e todos os dias é o prefeito, né? Ele está em plena campanha, andando nos bairros, levando cesta básica, enfim, os pré-candidatos eles têm uma certa dificuldade, uma certas dificuldades. Eu, por exemplo, tenho respeitado rigorosamente a questão do Covid, não encontrar um grande número de pessoas, que eu gostaria muito de poder estar fazendo o que eu sempre fiz, né, nas campanhas, indo nas reuniões grandes, abraçando as pessoas, cumprimentando, conversando, olho a olho, pegando na mão, mas eu sei do risco que isso tem, né? E as pessoas cobram a presença dos pré-candidatos nas ruas, né, na sua casa. Isso é histórico, mas nós temos esse problema, né? Nós temos que respeitar, nós temos que usar o máximo agora nesse período das mídias sociais, das entrevistas que serão feitas no rádio, como eu estou fazendo aqui com vocês, televisão, mídia social, Facebook, Instagram, WhatsApp, porque realmente está perigoso a questão do Covid aqui em Campo Grande. Os números aumentam a cada dia e nós temos a responsabilidade, acima de tudo, de preservar vidas. Então nós não estamos com demagogia, andando nos bairros, distribuindo alimentos, enfim, porque entendemos do risco que corremos e que a população também passa. Então nós estamos prevenindo. O senhor esteve recentemente em Brasília com o presidente nacional do partido. Que tipo de apoio a direção nacional pode dar, considerando que a participação de Mato Grosso do Sul no fundo eleitoral, né, e no fundo partidário ainda é considerado pequeno? Essa questão preocupa? Não me preocupa, porque nós somos uma capital. Nossa candidatura é na capital. E assim seremos tratados como os outros 8 candidatos que são pré-candidatos nas capitais. O MDB irá priorizar as eleições nas capitais. Então, a nossa participação será muito boa. Eu tenho o apoio irrestrito de todo o MDB nacional. Tive com o presidente Baleia, que é deputado federal por São Paulo, nos garantiu todo o apoio necessário para que a gente possa fazer uma brilhante campanha, e eu entendo que nós faremos. Não só pelo recurso do fundo eleitoral, que o MDB tem uma boa parcela, mas muito mais que isso, pela proposta, pelo plano de trabalho que nós iremos apresentar.
E também as lideranças que nós temos dentro do partido. Como eu te disse, somente em Campo Grande nós temos 15.182 filiados no MDB. É um partido muito grande, é o maior partido de Campo Grande, é o maior partido do Mato Grosso do Sul. Nós temos grandes lideranças que estarão conosco, pedindo apoio, explicando as propostas, né? E é nisso que eu acredito, né? Na força do time do MDB, que eu acredito que tem ainda muita liderança. Ok, eu conversei com o deputado estadual Márcio Fernandes, pré-candidato à prefeitura da capital pelo MDB, que hoje participou de mais uma rodada de entrevistas com a gente. Deputado, muito obrigado, bom dia. Obrigado, Genês, obrigado a toda a equipe da CBN, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Grande abraço. 10h32. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.